O salvo que leva à salvação. Vamos falar sobre isso hoje? No livro de Romanos, capítulo 10, verso 15, nós vimos o apóstolo Paulo citando o profeta Isaías quando ele disse assim: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Essa citação é parte de um desenvolvimento lógico e teológico do apóstolo Paulo, quando ele está tratando de alguns assuntos e dentre eles a proclamação do evangelho. Paulo começa o capítulo 10 expressando o seu desejo pela salvação de Israel. Ele reconhece que aquela nação tem zelo por Deus, mas no capítulo 10, verso 2, ele diz que é um zelo sem conhecimento. Quando o apóstolo fala assim: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento. Eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, quando na verdade eles deveriam submeter-se à justiça que vem de Deus, a qual é baseada na fé e na personificação de Jesus. No decorrer do texto, mais especificamente no verso 5 ao verso 13, Paulo vai descrevendo o contraste que tem entre a justiça que provém da lei e a justiça que vem da fé. E ele demonstra então que essa última ela é acessível a todos. Basta crer com o coração em Jesus e confessá-lo com a boca que nós seremos salvos. Por isso, essa justiça vem pela fé. Nesse contexto aqui então, Paulo escreve no capítulo 10, no verso 13 do livro de Romanos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está fazendo uma referência aqui ao que já tinha dito anteriormente o profeta Joel, no seu livro capítulo 2, verso 32, onde nós vimos claramente a universalidade do evangelho. E Paulo aqui então vai conduzindo, no verso 14, nos conduzindo a algumas reflexões a respeito desse assunto. E ele diz assim então: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Aqui Paulo sublinha a necessidade de se proclamar o evangelho, porque a fé salvadora vem deste lugar do ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas ouvirão se nós não falarmos de Jesus? E é nesse contexto que Paulo cita então o profeta Isaías, quando ele diz assim: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A partir então dessa pequena reflexão que nós fizemos, 3 verdades aqui nós precisamos destacar. Primeiro, cuidado com a religiosidade. Paulo alerta aqui sobre a questão da religião vazia, aquela que não muda em nada a nossa vida, que está baseado em rituais e em discursos, quando na verdade nós precisamos aprender a desenvolver uma fé que salva, uma fé que transforma, uma fé que muda a nossa vida todos os dias, que nos constrange e que nos confronta nos nossos pecados. Segundo, a salvação é um ato externo que revela o que aconteceu internamente em nós. As pessoas ao nosso redor conhecerão Cristo a partir daquilo que Ele fez no nosso coração, a partir daquilo que está sendo mudado dentro de nós. Nós não seremos capazes de falar do que Deus fez na nossa vida se nós realmente não temos uma vida de intimidade com Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade em proclamar o Evangelho porque nem nós mesmos estamos convictos da fé que nós carregamos. E terceiro, o salvo participa da salvação de outros. Todo salvo é enviado para proclamar o Evangelho no lugar onde está fazendo aquilo que ele está fazendo neste momento. Quando nós lemos assim: quão belos são os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas, nós estamos falando desse movimento de proclamar o Evangelho. Não estamos falando do pé físico, da unha, do formato do pé, nada disso. Nós estamos dizendo sobre o caminhar daquele que em obediência proclama o Evangelho. Aquele salvo que a partir de agora está incomodado em levar o Evangelho para que outras pessoas também conheçam o Cristo que leva à salvação.